Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Canal Muita Bola Nessa Hora. E se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, feedback, colabora e fortalece. Dando início às análises top 5 jogos filtrados, pré-analisados para a próxima quinta-feira. Jogos pela Copa Libertadores, tem Campeonato Inglês, Copa Sul-Americana, tem Copa da Colômbia, uma infinidade de jogos interessantes, porém eu filtrei 5 para elaborar a famosa análise top 5 via áudio e vídeo. E vamos começar logo pela Copa Libertadores, fase de grupo, 7 horas da noite, o Cobresal do Chile, que não vive uma boa temporada, a verdade é essa, recebendo a equipe do Talleres da Argentina. Grupo B, Cobresal é o último colocado com 1 ponto apenas, na 4ª posição, obviamente, e a equipe do Talleres é líder com 4 pontos. A equipe vive um bom momento, a realidade é essa, mas em contrapartida não sabe o que é vencer a 3 jogos, mas também, em compensação, está invicta a 11 jogos, são 5 vitórias e 6 empates. Esse número de empate que acaba incomodando, sobressaiu até mesmo os números de vitórias. Já pelo lado do Cobresal, uma das últimas colocadas aí do campeonato chileno, repito, não vive uma grande temporada, tem apenas uma vitória nos últimos 12 jogos, um aproveitamento muito ruim, muito abaixo da média, são 7 derrotas e 4 empates até o presente momento, e na condição de mandante, nos últimos 8 jogos em especial, obteve também apenas 2 vitórias, ou seja, números muito pobre em termos de aproveitamento no que diz respeito aos números de vitórias. E a equipe sofreu 3 derrotas, 3 empates, mas uma curiosidade, o seu ataque funcionou até bem nesses últimos 8 jogos, jogando dentro de casa, marcou 13 gols e sua defesa se portou um tanto quanto vulnerável, sofrendo 12 gols, o que matematicamente dá uma média de 1,5 positiva e negativa em termos de gols. Agora, pelo lado do Talleres, fora de casa, apenas uma vitória nos últimos 7 jogos, não se mostrou ser um bom visitante, empatou bastante, foram 5 empates e perdeu uma única vez nos últimos 7 jogos. Marcou 10 gols e sofreu 10. Um ataque aí com média positiva aí próximo de 1,5 e uma defesa também com números de 1,5, desta feita negativamente. Então, o que esperar desse jogo amanhã? Pelo momento do Talleres, mesmo não tendo um aproveitamento, digamos assim, muito satisfatório no que diz respeito aos jogos como visitante, em especial esses últimos 7, é uma equipe aí de tradição, né, que tem participações muito mais interessantes do que o Cobresal aí nesses campeonatos aí sul-americanos, em especial a Copa Libertadores. É uma equipe que tem um plantel um pouco mais qualificado, tem números muito mais positivos e o Cobresal está no desespero. Precisa vencer ou vencer amanhã para não ser logo, digamos assim, prematuramente, eliminado da competição. Então é um jogo para gols. É um jogo para a gente ver aí, no mínimo, um gol do Talleres. É uma boa entrada amanhã. Talleres para marcar 0,5 gol também é muito interessante. No mínimo um gol o Talleres faz nessa partida. Tem alta probabilidade disso acontecer. E o Cobresal vai ter que se abrir, vai ter que se expor. E se expondo diante de uma equipe de melhor qualidade, mesmo jogando dentro dos seus domínios, com esses números aí abaixo da média, um grau de aproveitamento, principalmente no setor de ataque, não tão eficiente assim, apesar desse 1,5 aí no que diz respeito aos últimos 7 jogos, mas aí deixa a sua defesa um tanto quanto vulnerável, também com média negativa de 1,5, o Talleres pode tirar um bom aproveitamento dessa situação, até porque abrindo os espaços de uma equipe que está um tanto quanto muito mais vulnerável, automaticamente aquela equipe que tem qualidades que sobressaem, mesmo não sendo aquela vantagem, digamos assim, assustadora, em termos de qualidade, não é um Manchester City da vida, mas ainda assim é uma equipe de melhor qualidade, eu vejo com o maior potencial do Talleres, né, se dar bem nessa partida. É jogo para mais de 1,5 gol e é jogo para o Talleres praticamente já solidificar essa sua classificação aí à próxima fase da competição, no que diz respeito ao grupo B. Acredito na vitória do Talleres, 2-1, até porque o Talleres empatou bastante, né, aí no que diz respeito aos últimos 7 jogos, foram 5 empates fora de casa, por isso a gente tem que ter cautela, até porque é Libertadores, a gente sabe que Libertadores surpreende, mas eu vejo o Talleres favorito nessa partida, mas a melhor entrada aí seria o mais de 1,5 gol, ou até mesmo esse 0,5 gol a favor do Talleres, que tem grande potencial. 2-1 e o ambas marcas, Silvano. A princípio, eu vejo 3 opções aí interessantes. Uma vitória do Talleres, um dupla chance ou empate anula.
o 0,5 gol favorável ao Tadieres, ou até mesmo mais de 1,5 gol nessa partida. O ambas marcas, a princípio, eu deixo por ao vivo, até porque vai que de repente o Tadieres faz um gol, né? Ou até mesmo 2, e de repente o Cobressal um desespero, meio que vai ter hora que vai ter que ser naquela base do Bumba Meu Boi, né? Perdido de 1, perdido de 10, caso o Tadieres aproveite alguma situação aí no decorrer do jogo e abra o placar, principalmente se for logo até os 15 minutos, e aí deixa o jogo muito mais favorável para uma possível vitória. Então eu deixo o ambas marcas para o ao vivo, até porque se o Tadieres sai na frente aí, eu acredito que ele tem muito mais potencial de fazer o segundo gol do que mesmo tomar. Beleza, pessoal? 2-1, né, respeitando aí também o Cobressal, por ser um bom mandante, né, no que diz respeito aos números de gols, né? No que diz respeito aos números de gol, né? Marcou 1,5 aí nos últimos 8 jogos, né? Eu vejo aí um jogo para a gente ter um pouco de cautela, não ser tão otimista assim, né? Exageradamente. Mas o 1,5 tem grande potencial. 2-1 Tadieres aí, placar exato, ou fora para vencer, empate anula, dupla chance. Beleza, pessoal? Agora partindo para o Copa Sul-Americana, Grupo C, 11 horas da noite, um pouco tarde, bem verdade. Fase de grupo, Delfim do Equador recebendo a equipe do Inter de Porto Alegre. É um jogo decisivo aí, né, para a equipe do Inter e para as suas pretensões aí na competição. A equipe do Delfim, apesar da liderança, né, é o primeiro colocado do grupo com 4 pontos, lembrando o Inter é o terceiro com 2, a equipe não vive um bom momento, a equipe do Delfim, em termos de aproveitamento na temporada, tem apenas uma vitória nos últimos 8 jogos, são 4 empates, 3 derrotas, marcou 6 gols, né, e sofreu 9, um ataque, digamos assim, razoável, uma defesa com números negativos. Dentro de casa não vence há 4 jogos, 3 empates, 1 derrota e tem apenas 2 vitórias nos últimos 10. O aproveitamento do Delfim aqui não é tão satisfatório. O Inter tem uma equipe mais qualificada, precisa vencer, é bem verdade que vem de uma derrota pelo Brasileirão fora de casa frente ao Furacão e agora tenta se reabilitar e praticamente, né, fortalecer assim, em termos de pontuação e colocação, a sua tão sonhada pretensão de se classificar à próxima fase da competição. Apenas 2 vitórias nos últimos 7 jogos, a equipe do Inter de Porto Alegre, incluindo a eliminação na semifinal do Campeonato Gaúcho frente à equipe do Juventude, né, pelo estadual. São 4 empates e 1 derrota. Fora de casa venceu 7 dos últimos 10 jogos, se mostrou ser um bom visitante, né? Chegou a derrotar o próprio Palmeiras no Allianz Parque recentemente pelo Brasileirão. Tem apenas 1 derrota e 2 empates nos últimos 10 jogos. E este último contra o Furacão, né? Essa derrota que eu acabei de falar. É um bom visitante, eu vejo o Inter favorito amanhã. Esse jogo tem uma boa probabilidade de mais de 1,5 gol. A princípio, na pré-live eu descarto ambas marcas, mesmo se tratando de Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, que a gente sabe que acaba surpreendendo em determinados jogos aí algumas probabilidades. Beleza, pessoal? Delfim 0, Inter 2, né? Para o Inter ficar aí bem fortalecido, aí, bem pontuado aí na tabela de classificação. Agora partindo para o campeonato inglês, lembrando hoje a equipe do Liverpool ramelou, né, fora de casa, acabou sendo derrotada, esqueci até o nome do adversário agora, foi contra o Everton, acabou sendo derrotada 2-0, decepcionante aí a equipe do Liverpool, e abriu o caminho, né, com todo respeito ao Liverpool, sei que ainda tem bagagem, que ainda tem pontuação aí suficiente para brigar por título até a última rodada, mas nesse momento eu vejo City e Arsenal chegando até a última rodada, disputando palmo a palmo aí a conquista do campeonato. Eu não vejo o Liverpool aí nessa briga, entendeu? Decepcionante, time ridículo, com todo respeito, né? Time pipoqueiro, a realidade é essa. E aí vamos para o que interessa. Brighton e Manchester City, Premier League, 4 horas da tarde, rodada 29. O Brighton é o 11º colocado, meio de tabela, não aspira mais nada, dificilmente vai conquistar uma vaga, até mesmo na fase de grupo aí da Liga Conferência, Liga Europa pior ainda, entendeu? Dificilmente, né? Não dá, eu acredito, o momento do Brighton não é nada interessante, a pontuação também não ajuda, 4 jogos sem saber o que é vencer, 2 derrotas e 2 empates, marcou 2 gols nesses últimos 4 jogos e sofreu 6. Em casa, vem de derrota para o Arsenal, 3-0, mas em compensação, antes dessa derrota, vinha de uma invencibilidade de 14 jogos como mandante, com 8 vitórias e 6 empates, é uma boa observação aqui. No confronto direto, dentro de casa, nos últimos 6 jogos, venceu apenas uma vez, 4 derrotas e 1 empate, e em 4 desses 6 jogos houve ambas marcas.
Já pelo lado do Manchester City, lembrando, a equipe precisa vencer amanhã, é o terceiro colocado com 73 pontos, e aí ficar a 1 ponto do líder Arsenal, que tem 77. Lembrando, o Liverpool é o segundo no momento com 74. Uma vitória do City amanhã vai deixar essa briga muito mais acirrada e o campeonato muito mais, digamos assim, disputado, muito mais vibrante, muito mais emocionante, né? E também dramático. A equipe do Manchester City, 29 jogos de invencibilidade, porém com a eliminação na Liga dos Campeões recentemente, após empatar em 1-1, jogo da volta com o Real Madrid, né? E perder nas penalidades. Fora de casa não perde há 13 jogos, é um ótimo visitante, são 11 vitórias e 2 empates. E nos últimos 6 jogos marcou 18 gols e sofreu apenas 9, uma média positiva de 3 gols por partida e negativa de 1,5. No confronto direto não perde há 5 jogos, são 4 vitórias e 1 empate, e em 4 deste houve o ambas marcas. O que esperar desse jogo amanhã? Vitória do Manchester City, brigando por título, uma equipe aí considerada uma das melhores do planeta, apesar dessa eliminação frente ao Real Madrid pelas quartas de final da Liga dos Campeões, fez 2 bons jogos e tem um plantel que dispensa comentário, e o Brighton, né, sem muitas pretensões, quase zero aí na tabela de classificação, uma equipe de uma qualidade muito mais inferior, né, e um jogo que para ele não tem, entre aspas, importância alguma. A realidade é essa, a não ser aí a rivalidade, né, e o glamour que representa essa partida aí. Mas ainda assim eu vejo o Manchester City vencendo amanhã e vencendo com uma certa tranquilidade. Probabilidade de 3-1, né, e o mais de 1,5 no bilhete não tem tanto valor assim. Buscar o 0,5 gol do Manchester City no primeiro tempo também é uma boa entrada, né? E o mais de 2,5 gols também nessa partida eu vejo com bons olhos. Beleza, pessoal? Eu acredito que o Manchester City vai partir com tudo para buscar esses 3 pontos. E, obviamente, diante de um adversário que não está tão, entre aspas, interessado assim, eu vejo com a grande probabilidade de sair pelo menos 3 gols nessa partida. Agora, partindo para o grupo G da Copa Sul-Americana, retornando, melhor dizendo, Metropolitanos recebendo o Lanús, da Argentina. Quarto colocado, 0 pontos, o Metropolitano, não venceu ainda, não pontuou. E a equipe do Lanús, segundo colocado, com 4 pontos. Nos últimos 6 jogos em especial, a equipe do Metropolitano obteve 2 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Dentro de casa, nos últimos 7 jogos, continuou com a média positiva de 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, marcou 6 gols, sofreu 6, média positiva e negativa de 1 em termos de gols. Um ataque modesto e uma defesa com um número negativo de 1 gol contra por partida. Já pelo lado do Lanús, nos últimos 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, oscilou, né? É bem verdade. Fora de casa, em compensação, tem apenas 2 derrotas como visitante nos últimos 11 jogos, se mostrou ser um bom visitante, 5 vitórias e 4 empates, marcou 13 gols, ataque houve aí no que diz respeito a esses últimos jogos, e sofreu 7 números, digamos assim, aceitáveis defensivamente, média negativa de 1. Já no confronto direto, aparece apenas 2 jogos entre eles aqui no ano de 2022. O Lanús venceu em casa por 1-0 e empatou fora 0-0. Lembrando, o líder é a equipe do Cuiabá com 5 pontos, o Lanús vencendo, tem tudo aí, dependendo da situação do Cuiabá aí. Lembrando que tem jogos hoje pela Copa Sul-Americana, Copa Libertadores. Estou fazendo esse vídeo, não estou acompanhando o que está acontecendo no momento. Dependendo da situação aí, pode até mesmo assumir a liderança do grupo. Esse jogo acontece às 7 horas da noite, beleza, pessoal? Agora, para finalizar, né, vamos partir para a Colômbia. Não queria analisar esse jogo, mas dentro daquilo que eu filtrei, acabei, né, me interessando por esse jogo aqui. A Colômbia já nos decepcionou bastante temporada passada, enfim, mas vamos torcer para que amanhã as coisas sejam favoráveis. 32 avos de final, jogo da volta. Lembrando, o jogo de ida, o Once Caldas perdeu para o Fortaleza por 2-1 fora de casa, e agora precisa vencer por diferença aí de 2 gols, ou um placar mínimo aí que leva a decisão para as penalidades, né, se não me falha a memória. Vem de 4 derrotas, é bem verdade, 3 dessas como visitante, a gente vale ressaltar isso. Já a equipe do Fortaleza, nos últimos 6 jogos, são 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe jogando como mandante, a equipe do Once Caldas, ele tem números favoráveis, né? Tem apenas 2 derrotas nos últimos 14 jogos, são 6 vitórias e 6 empates. Porém, esse número de empate aqui que acabou incomodando, né? Que é os mesmos números de vitórias. Nos últimos 6 jogos em especial, foram 4 vitórias e 2 derrotas na situação de mandante, marcou 10 gols, média positiva de 1,5, próximo dos 2, sofreu 6, média negativa de 1. No confronto direto, dentro de casa, não perde para o Fortaleza 5 jogos com 3 vitórias. Detalhe, é jogo para mais de 1,5 gol, até porque
o Once Caldas precisa do resultado, né? 1-0 não o satisfaz, né? A princípio. E o Fortaleza joga com a vantagem do empate, né? Acredito que vai jogar lá explorando os contra-ataques, não vai jogar lá, digamos assim, não vai logo para o combate franco, assim, eu acredito, até porque os números não são favoráveis no confronto direto, jogando na casa do Once Caldas. E eu acredito que o Once Caldas tem reais condições de reverter a situação, mesmo vindo de um momento delicado, com 4 jogos, sem saber o que é vencer ou empatar, né? São 4 derrotas nos últimos. Mas eu acredito que dentro de casa, né, a equipe conquiste um resultado positivo, nem que seja uma vitória magra, né? 1-0, 2-1, acredito que vai reverter o placar, 2-1 para o Once Caldas, e aí a gente vai por salve-se quem puder, beleza, pessoal? Probabilidade de vitória, quem quiser entrar na vitória seca do Once Caldas também, o empate anula, um dupla chance, tem valor, até porque do outro lado tem um time enjoado, é o Fortaleza, né? Tem uma certa qualidade e joga pelo empate, a gente sabe como é que é, né? Quando a equipe tem a vantagem do empate, ela em determinado momento da partida, se estiver favorável ou até mesmo desfavorável, ela acaba colocando essa vantagem, né, aí debaixo do braço, e aí vai tentar contornar a situação até o fim que o favoreça. Beleza, pessoal? Então é isso. Vamos para o que interessa. 5 jogos pré-analisados. Quem quiser entrar no Binguil Vitória Seca é por sua conta e risco. 5 times para vencer: Once Caldas da Colômbia, Lanús da Argentina, Manchester City da Inglaterra, Inter de Porto Alegre e Talleres da Argentina. São os 5 times para botar no top 5. Silvano, e se você quisesse aí filtrar aí uma tripla do dia em cima desses 5 jogos, quem você indicaria? Eu indicaria aqui a equipe do Talleres, a equipe do Manchester City e a equipe do Lanús, isso mesmo, Lanús, Manchester City e Inter de Porto Alegre. Inter de Porto Alegre? É isso? Não, aqui ficou um quarteto, é quarteto. Inter de Porto Alegre, né? Talleres, Manchester City e Lanús. Quarteto aí, viu, pessoal, dentro desses 5 jogos. Agora a tripla do dia eu iria de Manchester City, Lanús e Inter de Porto Alegre. A tripla promissora, os 2 que sobraram, eu vou juntar com o outro e formatar uma tripla promissora, e aí eu jogo na grade aí para amanhã. No final do vídeo vocês acompanham aí, beleza, pessoal? Vai ter outras entradas e outras probabilidades, beleza? Uma boa noite a todos e uma boa sorte, fique com Deus. Lembrando, top 5 para vencer, finalizando, repetindo, é Lanús, Inter de Porto Alegre, Manchester City, Talleres e Once Caldas, beleza? A tripla do dia ficou assim: Inter de Porto Alegre, Manchester City e a equipe do Lanús, beleza, pessoal? Uma boa noite a todos e até a próxima.